Nesse bloco, estudaremos o olho. Um olho bonito sempre encanta os poetas. Nós também estudaremos olhos de outros seres vivos. Vamos ver que existem três sistemas básicos de visão. Aqueles formados por uma lente única, centrada, resultam em imagens contínuas em um alvo sensível à luz, que é a nossa retina. É o tipo de olho encontrado em moluscos, em aranhas e em vertebrados, de forma geral. A aranha, inclusive, curiosamente, possui uma grande quantidade de olhos de boa qualidade. Há ainda os olhos multifacetados, que formam mosaicos. Ele é típico nos insetos e artrópodes. Aqui nós vemos uma visão ampliada do olho de uma mosca. Provavelmente a imagem que a mosca enxerga é algo próximo do que está sendo representado aqui nessa imagem da esquerda. Temos ainda olhos que não possuem lentes, funcionam como uma câmera pinhole. São sensíveis apenas à radiação infravermelha. São os olhos encontrados em algumas cobras. Temos o exemplo da cascavel, onde vejam que há uma passagem por onde se forma a imagem. E as cobras enxergam em infravermelho. Significa que as imagens que elas percebem são muito boas para perceber temperaturas. E enxergar a temperatura de uma provável presa é algo que dá vantagem a uma serpente. Nessa figura representamos o olho humano. As suas partes principais são aqui identificadas. O olho é uma massa gelatinosa, quase esférica, contida num invólucro flexível chamado de esclera, que é aquela parte branca do nosso olho. É uma parte opaca. Ela mantém o seu interior escuro. A córnea é a primeira lente do olho. É também a mais potente, formada por essa curvatura e esse humor aquoso. No conjunto, os dois produzem o efeito de uma lente. O cristalino é a segunda lente. É formada por cerca de 22.000 camadas muito finas de um material. A curvatura do cristalino pode ser modificada pela ação dos músculos ciliares. A íris do nosso olho é o diafragma de abertura, normalmente com um diâmetro de 2 a 8 milímetros. Ele influi na quantidade de luz que penetra no nosso olho e também na profundidade de foco. A retina é a parte sensível do nosso olho. Com forma côncava, encontramos nelas uma grande quantidade de células receptoras de luz, chamados cones e bastonetes. O olho humano é sensível a comprimentos de onda na faixa de 390 a 780 nanômetros. 390 corresponde ao violeta e 780 corresponde ao vermelho. As células sensíveis do olho são de dois tipos, chamados cones e bastonetes. Aqui é uma foto dos cones e uma foto dos bastonetes. Os bastonetes possuem altíssima sensibilidade à luz, mas eles não percebem cores. Já os cones têm baixa sensibilidade, mas são sensíveis às cores. A combinação desses dois tipos de células nos permite ver bem as cores em ambientes bem iluminados e enxergar melhor em ambientes com pouca luz, porém perdendo a capacidade de discernir as cores. Alguns animais, como por exemplo os cachorros, possuem uma quantidade muito elevada de bastonetes e muito poucos cones, o que dá a eles a capacidade de enxergar bem no escuro, porém praticamente em preto e branco. O cristalino tem uma função muito importante. Ele pode ser modificado com a ação dos músculos ciliares. Quando os músculos ciliares estão relaxados, o cristalino fica um pouco mais plano e ele consegue focar os raios paralelos na retina. Quando nós estamos olhando para um objeto mais próximo, se não houver modificação do cristalino, nós não veríamos uma imagem nítida desse objeto próximo. Para que isso aconteça, é necessário ativar os músculos ciliares que modificam a forma do cristalino, tornando ele mais curvo, aumentando a sua potência óptica. E com isso é possível convergir os raios para que formem uma imagem nítida na retina. Nós fazemos esse processo de contração e relaxamento do cristalino naturalmente, para que tenhamos uma imagem nítida.
O modelo físico do olho humano é um pouco diferente do que nós estamos acostumados em câmeras fotográficas, porque a distância entre a lente e a retina não se modifica. Quando se pretende focar um objeto mais distante, o que se modifica são as propriedades da lente. Uma pessoa com vista normal consegue focalizar um objeto localizado a uma distância mínima. Distâncias menores do que ela tornam o objeto fora de foco. E essa distância muda com a idade. Por exemplo, crianças conseguem enxergar objetos que estão afastados a mais de 7 centímetros do olho. Jovens conseguem enxergar objetos a partir de 12 centímetros. Já as pessoas com maior idade só conseguem enxergar nítidos objetos que estão afastados de uma certa distância. Isso acontece porque o nosso cristalino, com o tempo, se torna mais rígido e mais difícil de reagir à ação dos músculos ciliares. Existem alguns problemas de visão que podem ser corrigidos com lentes oftálmicas. É comum nós exprimirmos a potência de uma lente oftálmica através de graus. Fulano tem 3 graus de miopia, por exemplo. O que significa o grau? Grau é a mesma coisa que potência dióptrica ou dioptria, uma lente. A dioptria é calculada a partir do inverso do comprimento focal de uma lente, quando ele é expresso em metros. Então, a dioptria é simplesmente 1 sobre f. Por exemplo, uma lente oftálmica com 5 graus, ela tem um comprimento focal de 0,2 metros. 5 graus, 1 sobre f, f vai ser 0,2 metros. A dioptria de um sistema de lentes delgadas em contato, ou seja, uma próxima da outra, é igual à soma das dioptrias individuais. Isso acontece conosco quando nós usamos óculos. A dioptria do óculos se soma com a dioptria do nosso olho para que tenhamos uma dioptria resultante compatível com a geometria do nosso olho. Miopia é um dos problemas de visão que pode afetar o ser humano. A potência do sistema de lentes oculares é excessiva. Isso faz com que os raios deflitam mais do que deveriam e a imagem nítida seja formada numa posição antes da retina. Consequentemente, o míope não enxerga bem de longe. A imagem de objetos distantes ficam fora de foco. Objetos próximos podem ser vistos dentro do foco. Para corrigir esse problema, é utilizada uma lente negativa, que atenua a convergência excessiva dos raios. Então, o míope corrige o seu problema utilizando uma lente negativa. Outro problema de visão muito comum é a hipermetropia, que acontece o contrário. A potência do sistema de lentes oculares é insuficiente, ou seja, os raios defletem menos do que deveriam, formando uma imagem nítida após a posição da retina. A imagem de objetos próximos aparecem fora de foco e os objetos distantes aparecem nítidos. Para corrigir esse problema, é necessário utilizar uma segunda lente positiva que acentua a convergência dos raios. Assim, é possível enxergar de forma nítida objetos próximos. Há um terceiro problema de visão, denominado astigmatismo. Ele ocorre devido a imperfeições na curvatura da córnea, ou mais raramente no cristalino. Existe uma diferença de curvatura, por exemplo, na vertical em relação à horizontal. Isso faz com que haja focos diferentes para os raios que estão contidos no plano verde em relação aos raios que estão contidos no plano horizontal, representado aqui em rosa. A correção é feita com lentes cilíndricas ou toroidais, que modificam o raio de curvatura de forma diferente para cada ângulo. Uma imagem perfeita estaria representada aqui embaixo. Se você apenas prestar atenção no foco horizontal, você vai ver uma imagem parecida com essa, apenas no foco vertical. E o que se procura é algo que seja uma solução de compromisso. Há ainda um outro problema de visão chamado de vista cansada. O nome técnico é presbiopia. E essa imagem a gente certamente já viu por aí. Uma pessoa com um pouco mais de idade se afastando para conseguir enxergar aquilo que está lendo. Com a idade, o cristalino ele se torna mais rígido e a distância mínima em que é possível focalizar ela vai aumentando. E esse problema ocorre para quem tem a vista normal, os míopes,
para quem tem hipermetropia ou astigmatismo. A solução não é exatamente essa. Como quem tem presbiopia precisa enxergar bem coisas próximas e distantes, a solução mais comum é óculos com lentes bifocais, em que tem uma região com um comprimento focal e uma outra região próxima da usada para fazer a leitura, com um comprimento focal distinto. Ou as lentes denominadas progressivas, em que a transição acontece de forma gradativa entre comprimentos focais diferentes. Uma outra forma de corrigir problemas de vista é através de uma cirurgia a laser. Existem algumas técnicas de cirurgia que permite que se corrija tanto a miopia quanto a hipermetropia, quanto o astigmatismo. Podemos encontrar vários vídeos que detalham como essa cirurgia é feita, porém eu recomendo que só assista se você tem estômago de aço. Em essência, a cirurgia laser é capaz de modificar a curvatura da córnea através de pequenas incisões. Essas incisões modificam a curvatura e tornam a focalização melhor.